Bem, vamos ver o que diz essa questão. Durante os voos, em razão do atrito com o ar em velocidades, os aviões adquirem cargas elétricas de alta intensidade. Por isso, quando o avião pousa no aeroporto, é necessário ter medidas de segurança para que as cargas se dissipem antes de os passageiros saírem da aeronave, evitando choques elétricos. Pela eletrodinâmica, sabe-se também que cargas elétricas em movimento em um campo magnético externo estão sujeitas à ação da força magnética gerada por esse campo. Dadas as informações, considere que o avião viajando a uma velocidade 720 km por hora, atrito com o ar, está eletrizado com uma carga de 30 coulomb. Considerando o campo magnético gerado, que equivale a 20 microtesla, é perpendicular à velocidade da aeronave, e ele lhe pergunta o valor da força magnética que o avião está submetido. Antes de tudo, vamos verificar aqui algumas coisas. Por exemplo, essa palavra perpendicular. Essa palavra perpendicular quer dizer isso aqui, ó, ângulo de 90 graus. Ele está querendo me dizer que a velocidade da aeronave está formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Então, esse ângulo de 90 graus aqui é o campo magnético formando um ângulo de 90 graus em relação à velocidade. E ele está lhe perguntando qual é o valor dessa força que foi ocasionada por esse meu campo magnético aqui. Tá, primeiro não é F, eu escrevi F minúsculo, mas F maiúsculo. Quero saber a força magnética. Bem, antes de tudo, eu quero fazer aqui uma explicaçãozinha rápida. Força magnética. Vamos entender o que isso significa. Antes de tudo, vamos falar aqui um pouco de eletrostática. Na eletrostática, o que acontece? Temos aqui uma carga positiva, representada por esse Q maiúsculo aqui. Esse Q maiúsculo, a gente chama isso aqui de carga geradora do campo. Ou seja, estou querendo dizer que se existe carga, vai existir um campo. E por que vai existir um campo? Porque esse campo aqui está sendo gerado pela minha carga. E como a gente sabe disso? Através de uma outra carga, que é essa daqui. Pode ver que ela é minúscula. E a gente chama isso aqui de carga de prova. Por que ela tem esse nome aqui, prova? Porque ela vai provar para mim que existe um campo. E como ela prova para mim que existe um campo? Bem, esse campo é por causa dessa carga aqui, que está sendo gerada, que você pode ver que é uma carga positiva. Então, uma carga positiva, na física, sabemos que o campo que ela está produzindo são essas linhas aqui.
E essas linhas, elas são para fora quando se trata de carga positiva, tá? Em todas as direções. Ela faz isso em todas as direções. Então, isso aqui tem um nome. A gente chama isso aqui de linhas de força, tá? Linha de força. E por que ela possui esse nome? Porque na vida real, quando a gente fala de partículas, essa carga positiva, ela nunca toca essa carga positiva, tá? Isso não existe. Essa carga aqui, essa partícula, ela não vai tocar essa partícula aqui. Isso não existe. Essa partícula aqui, essa carga de prova, ela vai provar para mim que existe um campo através dessas linhas aqui, ó. Então, ou seja, essa carga, ela vai sentir a presença dessas linhas, tá? Então, essa carga, ela vai sentir a presença dessas linhas. E essas linhas estão sendo geradas por quem? Por essa carga maior aqui, ó, tá? Por essa carga maior. Então, essa carga maior está gerando essas linhas. E essas linhas que ela está gerando é o que a gente chama de campo, tá? Então, ou seja, pode ver que esse campo aqui, ele é positivo. E essa carga aqui de prova, ela é também positiva. Aí o que a gente aprende na física? Carga positiva com carga positiva vai sofrer repulsão, tá? Vai sofrer repulsão. Então, essa carga aqui, ela vai tender a se repelir, tá? Ela vai se afastar. Então, a carga se afasta. Justamente porque tem cargas iguais, tá? Cargas iguais. Então, essa carga aqui é igual a essa. Então, ela vai se afastar, ela vai se repelir. E o que o Isaac Newton nos ensinou? Ele nos ensinou o seguinte: se há movimento, portanto, vai existir uma força. Portanto, vai existir uma força. Então, veja que temos uma força aqui, ó. Tem uma força aqui. E essa força é o que a gente chama de força elétrica, tá? É o que a gente chama de força elétrica. Então, se existe força, é porque há movimento. E esse movimento está sendo causado por quem? Pela minha carga maior aqui. Pela minha carga que está gerando um campo. Então, essa carga, ela prova para mim que aqui existe um campo. Porque existe uma carga que está gerando esse campo através dessas linhas. Então, é por isso que quando essa carga de prova ela sente a presença desse campo e pode ver que elas são iguais, então ela vai se repelir, ela vai querer se afastar. Então, se ela vai querer se afastar, é porque há movimento. Se ela está realizando movimento, então vai existir uma força. E essa força aqui é o que a gente chama de força elétrica. E por que eu estou explicando isso? Porque se a força elétrica ela existe, né? Ela é gerada, ela é uma consequência do campo, que a gente chama isso aqui de campo elétrico, é o que acontece também com o magnetismo. Então, por exemplo, eu tenho dois ímãs. Isso aqui é um ímã, isso aqui também é um ímã. Todo ímã tem o polo sul, polo norte. Polo sul, polo norte. O que a gente chama de atração? Se você pegar um ímã
Polo Norte, e um outro ímã, Polo Sul, e aproximar eles, você vai ver que vai haver uma atração. Vai haver uma atração. Eles vão um puxar o outro. A mesma coisa se você pega o Polo Sul com o Polo Norte. Então vai haver o quê? A atração. E nessa atração vai surgir essas linhas aqui, estão vendo? Vai surgir essas linhas. Então, são as linhas de força. São as linhas de força. Por que força? Porque essas linhas de força vai ocasionar movimento, tá? Ocasionar movimento. E que movimento é esse aqui, ó? De atração. Então, se vai ocasionar movimento, então vai existir força, que a gente chama de força magnética, tá? É o que a gente chama de força magnética. E essa força magnética aqui está sendo causada por quem? Pelos ímãs, né? Olha aqui, ó, pelos ímãs. E como acontece a repulsão? A mesma coisa. Polo Norte com Polo Norte estão, ó, tá vendo que as linhas não se tocam? As linhas não se tocam. Essa linha tá vindo para cá e essa outra linha tá indo para lá, ó. Elas não se tocam. E por que elas não se tocam? Elas não se tocam justamente porque tá havendo repulsão, quando é norte e norte, quando elas são iguais. Tá? Então não vai haver atração. A atração é isso aqui, ó, quando as linhas se encontram, mas as linhas aqui estão se afastando. A mesma coisa com o Polo Sul com o Polo Sul. Então no ímã, na repulsão, o que vai acontecer? Elas vão se afastar, ó. Tá? E então a gente diz o seguinte: a gente diz que o ímã gera um campo, que a gente chama de campo magnético, tá? Se ela gera um campo magnético, um ímã, quando encontra um outro ímã, vai haver atração. Se vai haver atração, então vai ocasionar movimento. E se vai haver movimento, então vai existir uma força magnética. Ou seja, a força magnética, ela existe por causa do campo magnético. A mesma coisa aqui com a carga. Se existe uma força elétrica, né? Se existe uma força elétrica, é justamente por causa do campo causada por esse cara aqui, tá? Então, podemos ler aqui o seguinte: para obtermos o campo elétrico, colocamos nesse ponto uma carga de prova, Qzinho, e vamos medir uma força que vai atuar sobre essa carga. Então, o campo elétrico é definida pela equação, ou seja, a carga de prova vai provar para mim que existe um campo. E como a prova de carga prova para mim que existe um campo? Através de uma força. E como a gente calcula isso? Tá aqui, ó. Força causada pelo meu campo e esse campo multiplicado pela minha carga de prova, porque ela está provando para mim que existe um campo, tá? Isso aqui falando de carga elétrica. Essa carga está dividindo, passa para o outro lado, essa carga aqui está multiplicando, aí passa para o outro lado, dividindo. Aí que vai acontecer isso aqui, ó. Então o campo, como a gente calcula o campo? Através da força. E a gente pega essa força elétrica e divide pela carga de prova, porque ela está provando para mim que aqui existe um campo, através da força, tá? Então a gente calcula dessa maneira. E mais embaixo diz: pensando nisso,
os físicos tentaram definir a intensidade do campo a partir da força sofrida por uma carga elétrica pela ação do campo magnético. Então, ou seja, o que eu acabei de explicar sobre força elétrica é o que os físicos vão usar essa mesma ideia para tentar determinar a força do campo magnético, da mesma maneira que eu expliquei nessa parte aqui. Então a gente vai tentar calcular a força magnética. E como a gente vai tentar calcular a força magnética? Justamente através do meu campo magnético, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui temos as seguintes informações. Força magnética sobre as cargas. É necessário verificar se na região em que estes serão feitos não há campo elétrico. Tá? Então ele está dizendo que é necessário verificar se na região em que estes serão feitos, né, os experimentos, não há campo elétrico. Feita essa verificação, os experimentos mostrarão que, primeiro, o campo magnético não atua sobre uma carga elétrica em repouso, tá? Ou seja, essa carga aqui está em repouso, não está? Eu não disse que ela está em movimento, ela está parada essa carga aqui. No entanto, o campo magnético sobre essa carga não vai existir, tá? Não vai existir campo magnético sobre essa carga, pois ela está em repouso, tá? Ela está parada. Aqui nessa imagem a gente não está enxergando, mas as cargas aqui no ímã estão em movimento, tá? Estão em movimento, ou seja, a carga, para sentir a presença do campo, precisa estar em movimento, que são essas linhas de campo aqui, tá? Precisa estar em movimento. Senão, não faz o menor sentido o campo magnético agir sobre uma carga que está em repouso, tá? Que está parada. Então, por isso que ele está estabelecendo aqui. O campo magnético não vai atuar sobre carga elétrica parada, tá? Em repouso. Percebemos, então, uma diferença entre o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico atua em cargas em repouso. Foi o que a gente viu aqui, ó. Como a gente definiu que existe um campo elétrico? Através de uma carga aqui que está parada e uma outra carga que se aproximou dessa outra carga aqui, tá? Então é isso que ele está dizendo. Então o campo elétrico atua tanto em cargas em repouso, tá? Ela atua tanto em cargas em repouso como em cargas em movimento. Então, ou seja, se essa carga aqui ela está em repouso, essa carga aqui ela está em movimento. Por que ela está em movimento? Porque ela precisou se movimentar para sentir a presença aqui do campo e depois se afastar. Então é por isso que ele está dizendo isso. Mas o campo magnético não atua em cargas em repouso, tá? Então, quando a velocidade v da carga tem a mesma direção do campo magnético, este não atua sobre a carga. Perceba que ele está usando a palavra aqui, ó, mesma direção. Uma coisa muito importante: a velocidade e o campo magnético, eles são vetores, tá? Eles são vetores. É por isso que ele está usando a palavra aqui, direção, tá? Por isso que ele está usando a palavra direção. A palavra direção é por causa que eles são vetores. Então, depende de onde que eles estão indo, para onde eles estão indo. Então, se eles têm a mesma direção, a velocidade da carga e o campo magnético, então o campo magnético não vai atuar sobre a carga de jeito nenhum, tá? Quando eles tiverem a mesma direção. Então, na figura 2A, que é essa figura aqui, ó,
a carga Q move-se no mesmo sentido de B. Então, olha aqui, estão vendo aqui, isso aqui são as linhas sendo produzidas pelo meu ímã, tá? Campo magnético. E temos aqui uma carga. E essa carga, ela está em movimento, ó. Percebe que ela possui velocidade. Só que olha para as setas. Estão olhando essa seta aqui? Olha essa seta e olha essa seta. Mesma direção. Mesma direção. Então, o campo magnético não vai agir sobre essa carga de jeito nenhum. Essa carga vai continuar o movimento dela de forma maravilhosa, sem haver interferência do campo. E na figura 2B, que é essa daqui, move-se em sentido oposto. Então, olha, a carga agora resolveu voltar. Ela está em velocidade, em movimento no sentido oposto. Mas perceba que não está havendo interferência do campo magnético. Essa carga está em velocidade aqui tranquila. Tá? Tranquila, está no seu movimento aqui. E o campo magnético não está interferindo no movimento dessa carga. Tá? Perceba que essa carga está na presença de um campo magnético. Mas essa carga ela não está subindo, ela não está descendo, ela não está indo para a diagonal. Ela está na mesma direção do campo. Então o campo não tá. Então essa carga não está sofrendo nenhuma influência do campo, tá? Então, para que exista força magnética, ou seja, para a gente poder definir a tal força magnética, a carga deve estar em movimento numa velocidade diferente de zero, tá? A carga não pode ter velocidade zero, tem que ser diferente de zero. E ainda por cima, para a gente calcular essa força, tem que ter um ângulo. Olha aqui, ó, um ângulo θ formado entre a minha velocidade e o campo magnético. Ó. Estão vendo aqui? Tem que haver um ângulo entre eles, tá? Tem que haver um ângulo. Então, aqui no cantinho estamos vendo, ó, aqui o ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. Então, dependendo desse ângulo, tá? Dependendo desse ângulo, vai existir uma força, tá? Pode até escrever aqui, dependendo do ângulo, vai existir uma força também, dependendo do ângulo. Então, dependendo do ângulo, vai existir uma força. E essa força ela vai surgir dependendo do ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. E perceba aqui que temos uma carga. A carga ela só vai sentir a presença do campo magnético dependendo do ângulo. E a partir do momento que essa carga sentir a presença do campo magnético dependendo do ângulo, aí sim vai existir uma força, tá? Então, na figura 4, apresentamos a direção e o sentido da força de uma carga Q positiva. Os vetores V e B, velocidade e o campo magnético, estão contidos no mesmo plano alfa. E a força está sobre a reta R. Sobre a reta R. Perpendicular a alfa. Então, olha a palavra perpendicular novamente. Perpendicular quer dizer que está formando aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Essa força está formando um ângulo de 90 graus em relação a alfa. Tá? Que é o plano. Esse plano aqui, ó. Tá bem? Então, temos aqui uma carga positiva. E essa carga, ó, então tá vendo aqui, ó, maior do que zero, ela é positiva. E essa carga positiva tem uma força. E essa força é para cima. Mas como eu sei
que essa força é para cima? Temos aqui um cara observando. Ele está observando o que está acontecendo. E o que ele está vendo aqui é uma carga subindo por causa de uma força. Mas como assim? Como essa carga está subindo? Foi o que eu havia dito antes, ó, por causa desse ângulo. Existe aqui um ângulo formado entre um campo magnético e a velocidade. Então, ou seja, essa carga ela possui uma velocidade para cá, ó, tá? Essa carga ela está se movimentando para cá. No entanto, se ela sente a presença de um campo magnético, dependendo do ângulo, essa carga ela vai se movimentar para cá, né, na diagonal, só que subindo. Então essa carga ela vai se movimentar para cá, mas subindo. E por que ela vai subir se movimentando para cá? Porque ela sentiu a presença do campo magnético. Então, a força magnética é um resultado do campo magnético pela velocidade. Então, o que faz a carga subir aqui para cima, ao sentir a presença de uma força, por causa do campo magnético, dependendo do ângulo, e aí você poderia dizer, tá, mas se a carga estiver aqui, a velocidade dela é para cá. E se a carga estiver aqui, a velocidade dela é para cá. E se a carga estiver aqui, a velocidade dela é para cá. No entanto, pode ver que ela vai estar subindo, justamente por causa dessa força aqui, que surgiu através do campo magnético, dependendo desse ângulo. Então, temos aqui, ó, força, formando um ângulo de 90 graus, com campo magnético, força, formando aqui um ângulo também de 90 graus ó, em relação à velocidade. No entanto, o ângulo não é de 90. Eu não estou afirmando aqui, ó, o ângulo não é de 90 entre o campo magnético e a velocidade. Isso aqui é um ângulo qualquer, tá? Qualquer. Ângulo de 90 graus é só entre força e o campo magnético, e a força e a velocidade. Mas esse ângulo aqui pode ser qualquer um entre o campo magnético e a velocidade, que está sendo representado aqui pela mão, regra da mão esquerda. Então, pega aqui o seu polegar, aponta para cima, formando um ângulo de 90 graus em relação ao indicador, que é esse dedo aqui, que é o campo magnético apontando para lá, e esse seu outro dedo vai apontar para onde? Para cá, tá? Então isso aqui é pra gente, a gente usa isso aqui pra gente ter isso aqui é uma regra pra gente ter uma noção para onde está apontando a força, para onde está apontando a força magnética e para onde está a velocidade da carga, tá? Então isso aqui é uma junção. Outra coisa. Não, mas para responder aquela questão lá, a gente não precisa explicar isso aqui não. Eu quero explicar uma parte específica aqui, que é o seguinte: como a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, tá? Foi o que a gente viu lá em cima, tá vendo aqui, ó? Velocidade e a força sempre vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó. A velocidade e a força. E a carga está em movimento, ó. Olha aqui, ó. A carga está em movimento, tá nessa trajetória aqui. Mas para qualquer ponto dessa trajetória aqui, que a carga está em movimento, ela sentiu a presença ela está aqui, ó. Sentiu a presença da força porque existe um campo. Esse campo a gente não está enxergando aqui, mas ele está aqui, tá? O campo ele está aqui, a gente não está enxergando ele, porque o campo ele deve estar entrando ou ele deve estar saindo, dependendo do ponto de vista. Mas fique claro, a velocidade e a força sempre formam um ângulo aqui de 90 graus. E ele diz que a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, e essa força é do tipo centrípeta. Olha, essa palavra centrípeta aqui quer dizer que aponta para o
centro da curva, tá? Então, tá vendo aqui essa curva? Vocês estão vendo? Isso aqui é uma curva. Isso aqui é uma curva. Então, todos eles, ó, estão apontando aqui para o centro da curva. Todos eles, ó, estão apontando aqui para o centro da minha curva. Então, quando isso aí acontece, a gente chama isso aqui de força centrípeta, tá? Chamamos aqui, ó, de centrípeta. Aponta para o centro da curva. Então, a carga, olha, a carga está em movimento. E ela está se movimentando aqui na trajetória curva, justamente pela presença do campo magnético que existe aqui, tá bem? Por isso que existe força, por causa do campo magnético que está agindo aqui sobre essa carga. Então, isto é, ela produz desvios na direção do movimento, mas não altera o módulo da velocidade. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte. Vamos supor que essa velocidade aqui seja 20 metros por segundo. Aí quando a carga estiver aqui, 20 metros por segundo. Quando a carga estiver aqui, 20 metros por segundo. Esse 20 metros por segundo aqui é o que a gente chama de módulo, tá? Módulo. E perceba que o módulo ele não muda. O módulo é o mesmo, mas tem alguém mudando. E quem é que muda aqui? É a direção. Então perceba que a direção aqui é esse vetor. Então esse vetor está apontando para lá. Aí quando a carga está aqui, o vetor já está apontando para cá. Quando a carga estiver aqui, ó, o vetor já vai estar apontando para lá. Certo? Então, o vetor, a direção do vetor está mudando o tempo todo. Mas o módulo, que é a minha velocidade, aqui não muda não. Tá bem? Então, isso significa que a força magnética não realiza trabalho. Como assim não realiza trabalho? Ele está querendo dizer que a força magnética não gasta, né? Vou colocar até aqui entre aspas, não gasta energia, tá? Ela não está gastando energia. Porque se a velocidade é a mesma, tá? Se a velocidade aqui é a mesma, então tá havendo preservação de energia aqui, não tá havendo perca de energia, tá? Por isso que ele fala, a força magnética, que esse F aqui, que está apontando para o centro da curva, não realiza trabalho, tá? Isso porque não tá havendo mudança aqui da minha velocidade. Aí vamos chegar à seguinte conclusão. A força magnética existe e sua intensidade simultaneamente proporcional, ou seja, ela depende de quem? De quem? Essa força, ela depende de quem? Ela depende da minha carga, ou seja, quanto maior a minha carga, maior será a minha força. E é o produto velocidade vezes seno do ângulo. Ou seja, se você pega aqui a força, ela é diretamente proporcional à minha carga, porque se você aumenta a força, no caso aqui, se você aumenta a carga, você vai aumentar a força presente. Isso porque vai aumentar a força, porque essa carga ela está presente em um campo. Por isso que a carga está fazendo esse movimento aqui também. Ela está fazendo esse movimento porque ela está sentindo a presença de um campo magnético. E essa força também é diretamente proporcional à velocidade vezes o seno do ângulo. Ou seja, se você aumenta a tua velocidade,
você também aumenta consequentemente a tua força. Então, se você aumentar, vamos supor, você aumenta esse 20 aqui para 50, você está aumentando muito a tua força. Aí vocês poderiam me dizer, tá, mas o que esse seno está fazendo aqui? Se lembram que eu falei lá em cima? A velocidade e esse seno aqui, essa velocidade e esse seno aqui, é por causa do campo magnético, representado pela letra B, tá? Então existe o campo magnético aqui, ó. Tá? O campo magnético está aqui. A gente não está enxergando ele, mas ele está aqui. Então, esse campo magnético, ele existe por causa do ângulo sendo formado com a minha velocidade. Então, ou seja, se você aumenta a velocidade nesse campo, consequentemente você vai aumentar a força. E se você aumenta a carga nesse campo, você também vai aumentar a força. Então a gente percebe que a gente está percebendo que essa força ela depende muito da carga e da velocidade. E por que ela depende muito da carga e da velocidade? Justamente por causa do campo, da presença do campo que a gente não está enxergando aqui, mas ele está aqui presente, tá bem? Então a gente chega na seguinte conclusão: a força é exatamente igual a carga vezes velocidade sendo do ângulo. No entanto, está faltando aqui um termo que a gente chama de... Está faltando um termo aqui que a gente chama de K. Constante de proporcionalidade. Ou seja, essa constante de proporcionalidade, ela não muda, tá? Ela está presente ali, ela não muda. Não muda, ela está presente ali, tá bom? E quem será essa presença? Olha aqui, ó. Exatamente ele, ó, o campo magnético. Ele está presente ali e ele não muda. Então essa constante de proporcionalidade vai surgir tanto aqui quanto aqui. Então, ou seja, qual é o resumo da ópera? A força magnética é a presença do campo magnético vezes a minha velocidade, dependendo do ângulo entre eles, vezes a carga que está sentindo a presença desse campo que faz surgir a força magnética. Essa expressãozinha matemática aqui vai nos ajudar a resolver aquela questão lá. Então essa explicação toda era para a gente chegar aqui. Agora sim, a gente consegue responder aquela questão lá. Tá? Aí aqui ele diz, ó. Com isso, a equação é considerada a equação que define a intensidade do campo magnético. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade do campo magnético é o Tesla. Tá? Então, qual é a unidade que mede o campo magnético? Tesla, tá? Então, Tesla é a unidade que mede o campo magnético, cujo símbolo é homenagem ao engenheiro croata americano Nikola Tesla, que teve grandes contribuições aí nos estudos de campo magnético. Então, a gente já pode responder a nossa questão usando aquela expressãozinha. Usando essa expressãozinha aqui, tá? Então tá, vamos buscar aqui os nossos valores. Primeiro, ele fala aqui para mim a velocidade. Aqui, ó, velocidade 720 km por hora. Então é esse V aqui, ó. Sabemos que não pode ser km por hora, tá? Tem que ser medido em metros por segundo. Vamos fazer aqui uma divisãozinha por 3,6. Isso aqui é um valor fixo, tá? Para transformar em metros por segundo. Valor
fixo. Aí, pega lá 720 e divide por 3,6. Multiplica 10 em cima, 10 embaixo, 7.200 para transformar para metros por segundo, né? Então, ali dividido por 36. E essa divisão aqui, 72 dividido por 36, é 2. Então, aqui vai ficar 200 metros por segundo. É só repetir esses dois zeros aqui, tá? Beleza, já temos aí. Aí o que mais temos aqui? Ele me deu a carga, 30 coulombs, que é esse aqui, 30 coulombs. E o que mais? Ele me deu o campo magnético, a presença do campo magnético. 20 microtesla. Tem que tomar cuidado com esse micro aqui, tá? É 10 elevado a menos 6. Então é 20 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. E ele falou aqui, ó, a palavra perpendicular. Ângulo de 90 graus. Então, o ângulo formado aqui é de 90 graus. E esse ângulo em relação a quem? Pelo que eu havia explicado, esse ângulo é em relação do campo magnético pela velocidade, tá? É por causa disso que existe força. Depende do ângulo aqui. Beleza, então bora fazer a nossa conta. Força magnética vai ser igual 20 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a minha velocidade ali, que é 200, vezes a minha carga ali, que é 30, vezes seno de 90. Olha, seno de 90 é 1, tá? Seno de 90 é 1. Isso aí é um valor fixo também, tá? Isso aqui é tabela trigonométrica. Então eu vou escrever aqui, isso aqui é tabela trigonométrica. Então o aluno já tem que saber isso aí. E aqui a gente faz a conta. Olha, vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, não é? Então, se eu pegar tudo isso aqui, eu posso escrever como 10 elevado a 4. Então, a minha força magnética vai ser igual. Aqui, sobrou 2, coloca 2 aqui, vezes. Vezes. Então, 2. Aí, agora pega esse 2 aqui, coloca aqui, vezes. Aí, agora pega esse 3, coloca aqui, vezes o 10 elevado a 4, vezes esse cara aqui, 10 elevado a menos 6. Então, a força magnética vai ser igual a 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 10. Aqui você vai aplicar a propriedade da potência, tá? Pega 4 menos 6. Então, a força magnética vai ser igual a 12 vezes 10, 4 menos 6, menos 2, newtons. Tem que colocar em notação científica, tá? A vírgula, ela tá aqui. Se a vírgula, ela se mover para cá, esse menos 2, você acrescenta aqui mais 1. Então vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Tá aí. Tá aqui a nossa resposta. Vamos ver aqui as alternativas. 1,2 vezes 10 elevado a menos 1. Letra E. Nossa resposta. Então, é isso. Até a próxima.